José Antônio Brito de Andrade e Ronald Lima Sampaio foram a julgamento pela morte de Ismael Teixeira Neves Filho. O promotor de justiça pediu a condenação dos réus pelo homicídio qualificado. Na manifestação do promotor, consta que a vítima foi perseguida em via pública enquanto pedia por socorro. Ao júri, a promotoria exibiu imagens da câmera de segurança da rua com a sequência da execução do crime. Os jurados puderam ver e ouvir a vítima sendo morta a tiros e facadas por José Antônio e Ronald Sampaio. Em seguida, os acusados se afastando do local. A defesa argumentou que os réus agiram em legítima defesa própria e da família. Compareceram para depor 4 testemunhas do total. Uma delas, companheira do acusado, informou que José Antônio vendeu o celular para comprar uma arma, por não aguentar mais ser ameaçado pela vítima. Em interrogatório, os acusados confessaram o crime, alegando que a vítima vinha ameaçando. Os trabalhos pelo primeiro Tribunal do Júri da Comarca da Capital determinam que fiquem a posto os senhores servidores e policiais militares que trabalham na sessão e, não havendo mais oitiva em plenário, determina seja presente causa debatida pelas partes, com fundamento no exame e no valor da prova produzida nos autos, pelo que, pela ordem, conceda a palavra ao nobre representante do órgão do Ministério Público Estadual, aqui presente, Dr. Gerson Silveira, pelo tempo legal, 2 horas e 30 minutos. Dr. Gerson Silveira, nossos relógios são precisamente 13 horas, pontualmente, e 30 minutos. A palavra está à disposição do órgão do Ministério Público Estadual, na pessoa de Vossa Excelência. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, presidente da Secretaria de Tribunal do Júri, Edmar Silva Pereira. Doutor Edmar, de cara logo, gostaria de externar aqui todo o meu respeito, toda a minha admiração por Vossa Excelência, sempre pela forma com que conduz os processos, pela forma diretiva, firme, em que permite que os julgamentos cheguem a essa sessão de julgamento. Muitas vezes nos deparamos com percalços no meio do caminho e até hoje, Vossa Excelência, sempre com um tirocínio muito peculiar, consegue dirimir, dissipar todas as prejudicialidades, todas as intercorrências e faz isso com maestria, por isso que o respeito tem minha admiração. Meu muito boa tarde, Excelência. Obrigado. Gostaria de parabenizar e cumprimentar também toda a sua escrivania, na pessoa da doutora Lúcia Pantoja, do doutor Alexandre Diger, Alexandre o grande Alexandre, meu amigo sempre fiel, sempre muito educado. Vocês desempenham com uma destreza ímpar também a função que vocês exercem. Meus cumprimentos, muito bom dia. Cumprimento também a assessora do Dr. Edmar, a doutora Ana Luísa, meus cumprimentos. Cumprimento também a nobre defesa, na pessoa do Dr. Freitas Leite, quem cumprimento também os demais advogados que eu ladeio, sempre educado, Excelência. Vossa Excelência sempre numa postura digna, uma postura firme também, esclarecedora, como tem que ser, aguerrida, como tem que ser, para exercer a sua função ministerial, a sua função constitucional de promover sempre a defesa dos seus clientes, trazer aqui um outro viés argumentativo. Vossa Excelência faz isso também com brilhantismo, também o admiro por conta disso. E parabenizo também, Excelência, pela forma com que já se pronunciou no início desse julgamento, em já declarar de pronto que não iria, naquela oportunidade, recusar nenhum jurado. Saiba que é praxe aqui nesta tribuna, e os jurados não me deixam mentir, que 99% das rejeições de jurados são rejeições de juradas mulheres, e às vezes eu me perguntava o porquê dessa rejeição tão incisiva, e Vossa Excelência, contrariando a regra que é dessa tribuna, vem e já adota essa postura com muito desprendimento. Então, que demonstra segurança também, maturidade acima de tudo, que certamente serve de exemplo para todos nós. Então, meus cumprimentos, Excelência.
para todos nós, Excelência. Cumprimento também os acusados, José Antônio, Ronald, espero que seja feita justiça, Ronald e José Antônio. Não tenho absolutamente nada contra vocês, estou aqui para fazer uma função e espero que o resultado seja compatível com aquilo que as pessoas entendem por justiça. Tá? Cumprimento os dois por conta disso, cumprimento também o público que nos assiste, todos nós. Cumprimento a força pública, aos oficiais de justiça, a doutora Amanda, doutor Fontel, meu amigo, boa tarde. Senhores jurados, senhoras juradas, inicio a minha fala exaltando e exortando a postura que Vossas Excelências tiveram hoje. E é o que eu vinha e venho falando constantemente. Eu não sei por que Vossas Excelências não tiveram essa postura em outros julgamentos, de perguntar. Se tiverem dúvida, perguntem. Se não souberem, perguntem. Se não entenderam, perguntem. E a maioria hoje dos jurados perguntou. A grande maioria estava ali com a pulga atrás da orelha, estava querendo esclarecer e demonstrou um comportamento extremamente participativo, e isso contribui com esclarecimentos, porque demonstra, acima de tudo, atenção e cuidado, para que nós futuramente, ou ao final deste julgamento, não incorramos em erro. E dizer que entendeu de uma forma, quando na verdade deveria ter sido de outra, ou quando a pergunta que é feita pelo magistrado ao final, na quesitação, ficou dúvida, que isso é inaceitável. Para que não gerem essas dúvidas, para que não gerem esses questionamentos, é extremamente importante a pergunta. E Vossas Excelências perguntaram com maestria, perguntaram com pertinência. Apenas o cuidado, e aqui advirto, para que no momento das perguntas, Vossas Excelências não se arvorem a ponto de demonstrar o seu entendimento e externar a sua opinião sobre a matéria. Só isso. Mas Vossas Excelências foram precisas nas perguntas, e muitas das quais eu, já imaginando o que fosse perguntar, eu simplesmente disse que não tinha perguntas a fazer. E deixei para que os jurados fizessem as perguntas, e Vossas Excelências hoje estavam perguntadores, estavam querendo, esclarecendo. E isso é fundamental nesta sessão de julgamento. Então, os cumprimento e os parabenizo já pela postura ativa que tiveram em relação às perguntas, em relação ao esclarecimento dos fatos. E isso não é comum. Isso não é comum. O que deveria ser uma regra é uma exceção. E esta exceção de hoje, espero que seja reproduzida, seja replicada e seja repetida diariamente nesta sessão de julgamento. É assim que se constrói um processo. É assim que se constrói a justiça, trazendo o fato, submetendo ao contraditório e, ao final, proferindo um julgamento. Independente do resultado, eu já saio deste julgamento com grandes lições. Para mim, acima de tudo, é um grande aprendizado vir à tribuna. Não somos donos da verdade. Estamos aqui apenas para contribuir para o esclarecimento dos fatos. Pura e simplesmente. E os fatos nos apontam dois acusados. José Antônio Brito de Andrade, o Tony, e Ronald Lima Sampaio. Muita discussão, muitos depoimentos referem o comportamento da vítima como perigoso, como criminoso, quanto mais, como pessoa que já tinha matado ou 4 ou 20 pessoas e transitava livremente pela vizinhança onde os dois habitavam. Foi perguntado se as pessoas tinham medo dele, se as pessoas se sentiam à vontade, se sentiam seguras, e à medida que os fatos iam sendo revolvidos, os depoimentos iam apontando no sentido de que a vítima era uma pessoa perigosa, tinha um comportamento perigoso porque era dado à criminalidade. Porque já tinha matado, já tinha ameaçado, tinha tentado furar
tinha tentado subtrair o valor da venda de Ronald, tinha tentado matar José Antônio e a todo instante, quando era perguntado, mas qual o motivo dele ameaçá-los de morte? Não sei. Não sei. Não sei. Quando você começa a ler o processo, qualquer processo que seja, e eu costumo dizer isso nas sessões de julgamento que participo, não basta que hajam provas. Não basta trazer aqui uma pessoa para essa pessoa dizer que viu, para essa pessoa contar o que sabe. Não basta apenas haver uma prova científica, uma prova técnica, um laudo. Não basta. É preciso, acima de tudo, que as provas façam sentido. As provas precisam estar organizadas de uma tal forma que haja, acima de tudo, não a comprovação em si dos fatos, mas uma coerência, uma lógica, uma razão de ser. E em relação à prova do motivo do crime, o que levou os acusados a cometerem o fato criminoso que nós estamos apurando aqui hoje, qual o motivo? Segundo a versão deles e em relação ao depoimento de alguns informantes que prestaram aqui, porque hoje não há nenhuma testemunha do fato em si, há apenas informante, porque todos foram declarados próximos a um ou a outro. A única pessoa que inicialmente foi ouvida como testemunha foi a dona Tainá, arrolada pela defesa. Inicialmente ela foi compromissada para prestar o depoimento como testemunha, mas à medida que o seu depoimento foi avançando e ela prestando informações, a própria defesa disse que pela questão da durabilidade do conhecimento, pela longevidade da relação que haviam, poderia haver uma certa propensão, uma certa simpatia ao seu depoimento, e o depoimento dela não foi diferente, apontou sim haver um vínculo de amizade forte entre ela e a companheira de José Antônio, tanto assim que até mesmo antes do Ministério Público formular qualquer pergunta a essa testemunha, dona Tainá, arrolada pela defesa, o magistrado sabiamente retira o seu compromisso. Retira o seu compromisso de prestar o depoimento como testemunha e a partir daquele momento, tudo aquilo que ela depôs como testemunha, sem o compromisso, passa a ser considerado apenas como informação. Tecnicamente é isso. Tecnicamente não temos testemunhas nesse processo, temos informantes. Temos o irmão do José Antônio, temos a tia do José Antônio, lembra a dona Sônia, que disse que sequer sabia que o José Antônio tinha o apelido de Tony, sequer sabia detalhes de sua vida, sequer sabia do motivo, assistiu ao vídeo, tão falado vídeo, que o vídeo será exibido, o vídeo do momento do crime será exibido, que até o momento ela sequer conseguiria dizer, e mesmo tendo assistido o vídeo, não poderia esclarecer o que ela viu no vídeo. Vossas Excelências em seguida assistirão ao vídeo e me dirão se é possível esclarecer ou não o que é que o vídeo nos mostra. E são depoimentos apenas que demonstram de uma forma muito circunstancial, por serem informantes, de que havia sim uma motivação para que José Antônio e Ronald ceifassem a vida da vítima. E essa motivação seria supostamente as ameaças e o comportamento violento que a vítima tinha. Ameaças essas que nunca se confirmaram, ameaças essas que nunca sequer se comprovaram, até porque não há nenhuma providência adotada por um ou por outro para se precaver de uma eventual ameaça. Ora, se você está sendo ameaçado por uma pessoa que todos na vizinhança dizem perigosa, com um histórico violento, palavras da dona Tainá, todos sabiam desse comportamento violento. Quando ela tomou conhecimento do histórico, até ela ficou preocupada, porque inicialmente ela presta um depoimento confuso, a meu ver. Se ela ouviu a ameaça a Zé Antônio
E o Zé Antônio não ouviu a ameaça, essa ameaça seria efetivamente para ele. Ela disse que sim, ela entendeu que seria para ele por conta da direção que a vítima estava e supostamente por ele ser desatento, não teria prestado atenção. E que ameaça é essa? Para deixá-lo com medo, se sequer ele ouviu, sequer ele prestou atenção. Porque não haviam testemunhas na rua, não haviam pessoas na rua no momento dessa suposta ameaça. E ainda assim ela, como mediadora, ela que na época trabalhava numa escola, hoje estagiária do curso de assistência social, que trabalha numa área de mediação, como mediar um conflito sem sequer adotar medidas preventivas a esse conflito? Como você evita um problema mais grave se você não adota mecanismos para se antecipar a eventual conflito? Muito embora na época não tivesse a formação, ela ser estagiária recente, ela ainda assim, se eu não me engano, declarou trabalhar no NPI na época e que também estava acostumada a dirimir conflitos dentro da escola. Eventualmente ela tinha essa postura, mas que ao invés de contar a ele sobre a eventual ameaça, a hipotética ameaça que, a meu ver não, que não existe nenhuma prova nos autos que confirme essa ameaça, a não ser o depoimento dos informantes e dos acusados. Ao invés de contar para ele diretamente, conta muito tempo depois para a companheira dele. Qual o sentido disso tudo? Qual o sentido disso? A dona Tainá mesmo refere que tinha medo da vítima quando tomou conhecimento do histórico da vítima. Mas não tinha medo de nenhum dos acusados. Doutor, a defesa mencionou aqui os processos, aqui cada um já respondeu. O Ronald já 9 processos, muitos dos quais arquivados, se não me engano, até todos já arquivados. José Antônio também respondeu a muitos processos. Foi condenado já, inclusive, por roubo majorado. Existe uma sentença condenatória, o processo já está arquivado em virtude do tempo e que essa sentença já foi proferida. Agora, uma pessoa com histórico de vários processos, 2 pessoas, na verdade, com histórico de vários processos. A dona Tainá não tem medo dessas 2 pessoas porque tem relação de amizade com ela. Agora, a dona Tainá tem medo de uma pessoa que o comentário é de que é uma pessoa violenta, que já teria matado de 4 a 20 pessoas, exemplificando até mesmo. E ela pensou assim, nossa, mas se nunca ninguém tomou nenhuma providência, se o Estado não tomou nenhuma providência, não vai ser o registro de uma simples ameaça que vai impedir de continuar matando. Então houve uma antecipação em matar a vítima antes que a vítima mate alguém. É um pensamento, a meu ver, um pouco ilógico quando a gente analisa a certidão de antecedentes criminais da vítima. A vítima não respondia a nenhum processo. A vítima respondeu a um processo que sequer virou processo. A vítima foi presa com uma certa quantidade de entorpecentes que, pela natureza da droga, pela quantidade da droga e pelas circunstâncias em que a vítima foi encontrada em poder da droga, o Ministério Público, à época, pediu o arquivamento do procedimento policial por achar e entender que naquelas circunstâncias, com aquela quantidade de droga, não passava de usuário. Não houve sequer oferecimento de denúncia. Além desse processo, existem outros 2 processos que tramitam na vara da infância, em Quaraci, que são processos de destituição do poder familiar, em que a vítima, por conta do vício das drogas, foi considerado inapto para ser pai. E houve uma ação judicial para que ele sequer se afastasse. Ismael Teixeira Neves Filho, ele teve essa ação movida contra si, a destituição do poder familiar. Porque pelo uso frequente da droga,
ele não tinha condições de criar o filho, juntamente com a mãe da criança. É o que tem. É o que tem. Tem um procedimento policial arquivado pelo uso de drogas, por ser ele usuário de drogas, e tem esse procedimento de destituição do poder familiar que tramita na Vara da Infância de Guaraci. Ponto. É o que temos. Não tem nenhum registro de ocorrência por violência, não existe nenhum processo por roubo, nenhum processo de homicídio, nenhum processo de violência doméstica, nenhum outro tipo de processo que demonstre a índole violenta, a índole homicida tão reforçada, tão rebatida, tão exaltada neste plenário de julgamento da vítima. Em comparação ao histórico dos dois, existe uma diferença muito grande entre o histórico dos dois e o histórico da vítima. Mas eu não quero com isso tentar dizer que a vítima era uma pessoa santa e querer demonizar a figura dos acusados, até porque o que aconteceu fora do processo deve ser julgado fora do processo. Isso apenas para entender que essa alegação de que a vítima era uma pessoa violenta não faz o menor sentido quando a gente analisa o contexto em que as provas foram produzidas. Essa alegação de que o José Antônio vinha sendo reiteradamente ameaçado pela vítima, sem ele tomar nenhuma outra providência que não comprar uma arma de fogo e fazer aquilo que bem entendesse, não encontra nenhuma prova que possa realmente dizer, olha, o que ele diz, ou o que os informantes, parentes dele, dizem, realmente faz sentido. Não faz. A matemática não fecha, as provas não convergem. Em suma, não fazem sentido. Não fazem sentido. E é por esse motivo, e por essa razão, que eu não consigo esclarecer e trazer hoje a motivação do crime. O que realmente teria levado José Antônio e Ronald a ceifarem a vida da vítima. Porque se efetivamente fosse verdade o que eles falaram, o motivo de Ronald era porque ele ficou com raiva de ter sido ameaçado e quase furado pela vítima. Então aí nós teríamos um motivo torpe, teoricamente. O motivo de José Antônio era porque ele vinha sendo ameaçado reiteradamente, e esse motivo pode dar dois desdobramentos jurídicos. O primeiro deles é qualificar também o crime como um motivo torpe. Um motivo vil, abjeto, que não teria uma justificativa plausível para fundamentar a ação que teve. Daí a torpeza do motivo. Ou até mesmo fundamentar uma tese defensiva de legítima defesa. Uma tese defensiva de legítima defesa. Mas ora, e aqui, como é que pode alguém agir em legítima defesa quando a vítima é atingida pelas costas? A vítima estava correndo e sendo perseguida, e onde estaria essa legítima defesa? A agir em legítima defesa quem repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio ou de outrem, usando moderadamente dos meios necessários. Em que circunstância dessas se enquadra a conduta praticada por ambos os denunciados? Que direito eles defendiam? Que ameaça era essa que havia, que não se comprova? Agora, a ameaça ela precisa ser no momento da defesa. Para se tornar legítima, a defesa ela precisa ser uma retorção imediata à agressão que está sofrendo ou que esteja na iminência de acontecer. Uma ameaça passada, eventualmente, se existiu, que eu refiro que não há prova dessa ameaça, e ainda que houvesse essa ameaça não seria suficiente para configurar a tese suscitada por ambos de legítima defesa, porque ela precisa ser atual e iminente. Não há legítima defesa quando o agente ou os agentes agem com preparação. E o José Antônio ele se preparou para esse crime. Dias antes ele compra a arma, ele decide
o que vai fazer, ele se prepara, ele se organiza para isso. E quando há cogitação, é a ilação, quando há a preparação, impossível se falar em legítima defesa. Impossível. E isso está em todos os manuais de direito, isso está nas jurisprudências maciças dos nossos tribunais superiores. Isso é um ponto de vista em que não há divergência. Havendo preparação, não se pode falar em legítima defesa. Ponto. Estou falando em relação a essa eventual justificativa de que, não, eu fui ameaçado, e essa ameaça serviu de fundamento para que eu me defendesse. Não é bem assim. Não há prova da ameaça, não há registro de ocorrência. Isso foi debatido, Vossas Excelências também perguntaram reiteradas vezes. Mas, ainda que houvesse a ameaça, não seria suficiente para essa ameaça fundamentar um argumento da legítima defesa. É absolutamente incompatível se preparar para o crime e defender-se de uma ação futura. Você não age em legítima defesa, você agiu com preparação e com intenção de dolo. Isso é uma questão técnica. Somado ao fato ainda de que a vítima estava de costas quando foi alvejada pelos disparos de arma de fogo, quando ela foi atingida pelas facadas. O Ministério Público entende que ambos agiram com culpabilidade em grau máximo. E as suas condutas devem sim ser consideradas crimes. Crimes de homicídio qualificado. Como eu não consigo provar o motivo, eu não consigo dizer a vocês que eles agiram por um motivo torpe. E a lógica do meu raciocínio, ela se espelha justamente na diretriz da minha postura aqui na sessão de julgamento para dizer que, como não há prova da ameaça, não há como dizer que eles agiram por torpeza. Então, entendo que a qualificadora do motivo torpe, e aqui eu retiro essa qualificadora, Excelência, é que, como não há um motivo que dá início ao crime, essa motivação, para mim, ela não ficou provada. Então, não há como qualificá-los pela conduta da torpeza. Porque não há provas da ameaça. Se não há prova da ameaça, o motivo do crime real pode ter sido qualquer outro, que este processo não alcançou. Por outro lado, tem a qualificadora ainda da crueldade. O crime foi cometido com requintes de crueldade. Pela forma com que foi cometido, pelos disparos de arma de fogo. Um dos projéteis atingiu a região paravertebral. A vítima sequer conseguiria dar outros passos, semelhante a um outro processo que nós julgamos aqui, em que uma das vítimas recebeu um tiro de ponto .30, uma Magal ponto .30 na região lombar. Este caso é muito semelhante, porque a partir do momento em que a região paravertebral da vítima é atingida, ela cai. Caindo, outras lesões foram causadas, e dessa vez por Ronald. O tiro foi efetuado por José Antônio, de cima da bicicleta que perseguia a vítima. As facadas, as outras lesões foram causadas por Ronald, já com a vítima caída ao chão. A vítima caída ao chão recebeu 7 facadas, e isso pode ser contado no vídeo que será exibido. E aqui uma questão técnica. Acima de tudo, repito, acima de tudo, as provas precisam fazer sentido. O laudo apenas não me convenceu de forma diferente, porque antes de ler o laudo, eu tinha assistido o vídeo. Mas com Vossas Excelências eu vou fazer o contrário. Eu vou comentar o laudo para depois exibir o vídeo. E o laudo, ele nos aponta aqui. Se puderem me acompanhar, eu agradeço. Tem a primeira lauda, do laudo da declaração de óbito, do laudo necroscópico.
Na folha de trás, no item 5, nós temos a conclusão. E a conclusão, ela nos é muito clara, muito direta, para dizer o seguinte: diante das circunstâncias, conclui-se que a vítima recebeu 2 projéteis de arma de fogo, dos quais um determinou a morte imediata, cujo projétil teve o seguinte trajeto: de trás para diante, de cima para baixo, esquerda para direita, além de 2 feridas pérfuro-incisas não mortais. Estimativa do tempo de morte, mais ou menos, mais de 12, menos de 24 horas. Então aqui, mais de 12, menos de 24 horas foi que o tempo que a vítima morreu até o exame ser realizado. Não que ela tenha levado de 2 a 24 horas, de 12 a 24 horas para morrer. Foi mais ou menos essa estimativa até a realização do laudo. Mas vejam, o perito ele é assertivo em dizer: recebeu 2 projéteis de arma de fogo, dos quais um determinou a morte imediata. Ora, se nós pensássemos na morte imediata, recebeu o projétil, pá, pá, caiu. Com a descrição do laudo, entende-se que já caiu morto. Então, teoricamente, toda e qualquer conduta praticada pelo Ronald seria atípica. Até porque não cometeria crime nenhum, Ronald, se a vítima de fato já estivesse morta. Talvez, quando muito, somente o crime de vilipêndio de cadáver. Porque se a vítima já está morta, independente das facadas ou da quantidade de facadas que o Ronald desfira, a vítima já estaria morta pelo disparo de arma de fogo. Então aqui, teoricamente, caberia a absolvição de Ronald Lima Sampaio e a condenação de José Antônio. José Antônio por ter efetuado o tiro mortal, o tiro fatal na vítima que causou a morte imediata. E Ronald seria absolvido do crime de homicídio, quando muito responderia pelo crime de vilipêndio a cadáver. Essa é a análise técnica do laudo. No entanto, nobres julgadores, em que pese toda a tecnicidade de um perito criminal, entendo que o laudo está equivocado. O laudo está equivocado e eu vou provar a Vossas Excelências isso. Doutor Alexandre, podemos exibir os 2 vídeos do momento do crime? Por favor, o vídeo com a visão frontal. São 2 vídeos, um com a visão frontal, outro com a visão traseira. A visão frontal, por favor. O vídeo é curto, a gente observa a vítima correndo, Ronald correndo e Zé Antônio em cima da bicicleta. Pode voltar do começo, por favor, Alexandre? Solta. Bicicleta e pá. 2 tiros. Todo mundo vai para as ruas para ver o que aconteceu. Todo mundo vai às ruas. Na hora de vir aqui esclarecer, ninguém quer vir depor. Com medo de se expor, com medo da exposição, com medo de contribuir, com medo de falar a verdade. Está aqui, várias testemunhas viram. Várias testemunhas viram. E aí nós temos a gritaria e o vídeo se encerra. Querem ver mais uma vez esse momento? Por favor, mais uma vez. Vamos lá, Alexandre. Volta um pouquinho. Volta. Aí, dá um pause um pouquinho depois. Aí, parou. Aqui nós temos a vítima correndo. Temos aqui Ronald e temos aqui Zé Antônio. Pode voltar só um pouquinho. Aí, mais um pouquinho.
Vocês podem ver a faca na mão do Ronald, tá? Vítima de shorts, sem camisa, desarmada, correndo. Em determinado momento, o Zé Antônio diz que quando ele percebeu que a vítima estava com um terçado na mão, ele puxa a arma e sai correndo atrás dele. Eu não vejo nenhuma bolsa, não vejo nenhum terçado por aqui pela rua. Ao longo de toda essa rua, não vejo esse momento em que a vítima puxou esse terçado que o Zé Antônio falou. Tá? E aqui, já com a mão esquerda no volante da moto, com a mão direita portando a arma de fogo, Ronald sai da frente e ele, Zé Antônio, se aproxima da vítima. Solta, Alexandre, por favor. Silêncio, gritaria, várias testemunhas ao redor. E depois nós vemos aqui o Ronald correndo também, de blusa. Volte lá no começo, bem no comecinho. Pode aumentar. Parece algum pedido de ajuda, o que é compatível com o que foi dito aqui, que ele diz, mamãe, socorro, polícia. Parece compatível com o que foi dito aqui. Segundo vídeo, por favor, Alexandre. Esse é o vídeo do mesmo ângulo, só que do mesmo ponto, só que para o outro ângulo agora. Polícia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E joga a faca. Volta para mim um pouco, Alexandre, por favor. Volta para mim um pouco, por favor. Volta. Só uma questão de ordem. Eu queria pedir a Vossa Excelência que comunicasse ao jurado. Ele está incomunicável entre os pares. É importante que vocês não se manifestem entre vocês. Vocês podem se dirigir ao oficial de justiça. Claro, Excelência. Só ao oficial de justiça quando estiverem referindo. Volta. Volta para mim um pouquinho, Alexandre. Mais um pouquinho. Aqui. Não, pode soltar. Solta quando eu pedir para você. Para mim. Parou. Nesse momento é que eu digo que o laudo ele está equivocado. Por quê? O laudo diz: diante das circunstâncias, conclui-se que a vítima recebeu 2 projéteis de arma de fogo. Até aí nós ouvimos o estampido de 2 projéteis de arma de fogo, dos quais um determinou a morte imediata. A morte imediata é a morte imediata. Você recebeu, o disparo, morreu, acabou, ficou inerte. Não esboçaria mais nenhuma reação. E por que eu digo que o laudo está equivocado? Porque quando Ronald se aproxima para dar as facadas na vítima, a vítima ainda tenta levantar a mão para se defender. Se ela tenta se defender, se a vítima levanta a mão para evitar que seja golpeada, houve morte imediata. Solta, Alexandre, por favor. A vítima se mexe ainda. A vítima levanta as mãos. Levanta uma das mãos para tentar se defender. E ainda agonizando-se. Volta mais um pouquinho, Alexandre. Você consegue dar uma pausa, por favor, no momento que a vítima levanta a mão. E ainda se mexe, sofrendo, com dor. Ainda se mexe. Mais um pouquinho. Aí, nesse momento, nós temos a mão levantada da vítima. A vítima está aqui, meio de bruço, meio de lado, e levanta a mão para tentar se defender. É possível dizer que o laudo está correto de ter havido a morte imediata?
O que faz mais sentido? O laudo dizer que foi morte imediata? Ou o depoimento do Ronald dizendo que queria matar a vítima para garantir que a vítima não o procurasse? O que faz mais sentido? Com todo o perdão, a profissão do perito, a sua expertise técnica, não poderia ele ter emitido um laudo quando a imagem que consta no próprio processo nos aponta num sentido completamente diferente do que consta na perícia que ele assinou? Nós não podemos encarar uma perícia como essa de forma absoluta e dizer que o disparo causou a morte imediata, quando visivelmente nós, leigos em medicina legal, nós podemos atestar que a vítima não morreu imediatamente com os disparos de arma de fogo. O disparo foi suficiente para neutralizar a vítima, que ela continuasse na sua progressão de evadir-se do local. Os disparos conseguiram imobilizar a vítima. E quando a gente analisa ainda o laudo, nós verificamos aqui no item 7, pergunta de número 4, se a vítima é menor de 14 ou teve outro motivo que diminuísse sua capacidade de defesa. Sim, a vítima estava sob efeito de cocaína, não tinha consciência plena, não tinha o discernimento para defender-se de forma satisfatória, mal conseguia correr, ele corria de forma desajeitada, ele corria meio que olhava para trás, gritou pedindo socorro. Foi atingido pelas costas, caiu e recebeu 7 facadas. 7 facadas. E ainda tentou se defender. Mesmo de forma insuficiente, mesmo de forma pífia até, uma tentativa vã de se defender. Volta mais um pouquinho, Alexandre, para mim, por favor, e solta o play. Aí, pode soltar o play aí. A faca foi abandonada no local. A faca foi abandonada. E eu afirmo com toda a segurança jurídica que as provas me permitem para dizer que o laudo é falho. Não poderia o perito ter atestado morte imediata pelo disparo de arma de fogo. Ele teria que considerar o conjunto probatório que existe nos autos. E o próprio vídeo diz, mas ele levantou a mão porque foi um espasmo muscular. Não foi um espasmo muscular, foi uma tentativa clara de se defender. Insuficiente? Óbvio, sob efeito de cocaína, já tendo sido atingido por 2 disparos em sua costa, recebendo ainda 7 facadas, 7 golpes de faca. Ninguém vai conseguir defender-se satisfatoriamente. E é por isso que sustento a qualificadora do meio cruel. A forma com que ele foi morto, em plena luz do dia, à vista de todos, por volta de 1h da tarde, recebendo a quantidade de lesões que recebeu, a quantidade de tiros, a quantidade de facadas que ele recebeu. E as facadas foram todas em região vital, do pescoço, na região posterior, na região lateral da mandíbula. As lesões estão descritas no laudo. Da forma com requintes de crueldade, para confirmar definitivamente a morte da vítima. Essa era a certeza de que a vítima jamais iria rondar ali pela vizinhança, causando
o temor que causava. Se é que causava algum temor. Por essas circunstâncias também é que o Ministério Público sustenta a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. A sua defesa ela foi dificultada em grau máximo. A sua defesa ela foi dificultada pela surpresa, por ter sido perseguida, por ter sido agredida por 2 agentes, por ter sido atirada nas costas, por ter recebido inúmeras facadas na região cervical. O Ministério Público entende que o motivo torpe não está presente. Tanto que eu peço a retirada desse motivo. Mas eu sustento o meio cruel. Pela quantidade de lesões, pela natureza das lesões, pela forma com que essas lesões foram causadas. E sustento também a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Afinal, quem poderia defender-se nessas circunstâncias? É por isso que eu entendo também que qualquer alegação de que agiu em legítima defesa não encontra prova nos autos. Qualquer alegação de pedido de absolvição para um ou para outro também não encontra nenhum amparo nos autos. Em relação a Ronald, que ele alegue já ter atingido o corpo da vítima morto, também não é verdade, porque o vídeo nos mostra de uma forma diferente. A vítima ainda tinha vida e ainda esboçava a reação para se defender. Entendo e lamento que nós tenhamos que chegar a esse ponto de um julgamento perante o tribunal do júri para avaliar condutas como essa. Porque são condutas como essa que nos remete aos nossos instintos mais primitivos. Se nós tivéssemos o mínimo de discernimento e o mínimo de evolução, não precisaríamos chegar a esse ponto. Outras posturas poderiam ser adotadas, outras providências poderiam ter sido tidas, mas, no entanto, optou-se pela mais selvagem possível. E que isso não sirva de justificativa para eximi-los da responsabilidade que pesa sobre os seus atos. Diante de tais fatos, entendo que a materialidade resta comprovada, o laudo e a morte da vítima, o vídeo e as demais provas que foram produzidas comprovam isso. A autoria também é mais do que comprovada. Os 2 admitem terem cometido o crime. Terem cometido o crime, não. Eles admitem que eles cometeram o fato em si. Mas eles acreditam estar acobertados pela legítima defesa, o que, data máxima venha, não é isso que se extrai dos autos. O terceiro quesito será o quesito obrigatório, o quesito mais importante. Será perguntado se os jurados absolvem os acusados. O Ministério Público pede veementemente que votem não, porque se impõem a eles a condenação pelo fato que praticaram. O Ministério Público requer que Vossas Excelências não considerem a qualificadora do motivo torpe, porque até entendo que esse motivo não restou provado nos autos. Essa alegação de que eles estavam sendo ameaçados, isso não encontra nenhuma prova segura nos autos, senão o depoimento dos informantes, parentes, familiares e amigos dos próprios acusados. Entendo que eles agiram com requintes de crueldade. O crime foi cometido pelo meio cruel, pela forma com que foi cometido. Vossas Excelências visualizaram e a imagem ela é esclarecedora. Fala por si só. Entendo também que resta presente a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. A vítima não pôde defender-se de forma satisfatória. Qualquer outra alegação, entendo não encontrar prova nos autos, entendo ser uma mera tentativa dos acusados de se eximirem de sua responsabilidade. Peço que Vossas Excelências, assim como eu, se indignem de comportamentos como esse. Espero que Vossas Excelências façam a justiça que se espera. Espero que Vossas Excelências os condenem pelo crime de homicídio duplamente qualificado, pelo meio cruel e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. Encerro aqui a minha peroração e devolvo a palavra à presidência.
Doutores da defesa, são precisamente, pontualmente, 14 horas e 30 minutos. A palavra está à disposição de Vossas Excelências pelo tempo de 2 horas e 30 minutos. Obrigado, doutor Edmar. Digno magistrado da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Capital. E eu posso, com muita propriedade, chamá-lo também de meu mestre, mestre eterno. Fique sabendo da honra deste advogado em estar subindo a essa tribuna sob vossa presidência, por saber da pessoa digna que é e da forma escorreita como abraçou a carreira da magistratura. É um exemplo não só para os magistrados da nossa capital, do nosso Estado. É um exemplo para o mundo, doutor Edmar. A sua forma de agir, tanto enquanto cidadão, que eu também o conheço, exemplar, mas em relação à sua magistratura, o seu métier profissional, é exemplo para o mundo. Minhas considerações, meu apreço, sucesso em sua vida, muita saúde, doutor. A vossa escrivania também, que é um exemplo de pessoas queridas, ilustres e conhecedoras do que fazem, ilustres atenciosos, que nunca dispensaram sequer a atenção. Seja aquele advogado que está começando dia a dia com a sua OAB lá pela casa dos 30 mil e pouco, e seja por aqueles de 9 mil, por exemplo, falo por mim. Não lembro o dia que fui, entre aspas, maltratado. Não lembro. Sucesso a todos, tá? Uma honra, tá? Esdra, uma honra. Digno promotor de justiça, doutor Gerson, eu estou tendo hoje esse privilégio, né? Não nos conhecíamos. Sua Excelência me indagou na nossa audiência passada, neste processo, se eu o conhecia. Eu disse, olha, estou tendo privilégio agora. Fiquei honrado com o vosso trabalho, promotor de alto nível, né? Que mostra conhecimento técnico, mostra conhecimento da vida, isso é muito importante para o Tribunal do Júri, e peço a Vossa Excelência, não deixe a tribuna do Ministério Público. Esteja sempre fazendo o Tribunal do Júri. Sucesso, doutor, é uma honra hoje, profissionalmente, enfrentá-lo, é uma honra. Aos meus ilustres representantes aqui da Força Pública, aos nossos oficiais de justiça, a minha ilustre banca de advogados, doutor João Vitor, que é sempre uma honra estar ao lado de um grande colega, competente, ao doutor Luiz Carlos, é uma honra também acompanhá-lo. Somos recentes nessa formação, né? Este processo trouxe essa formação e, para mim, esse privilégio em conhecer o trabalho de Vossas Excelências. Parabéns, tá? Sucesso para nós. Aos ilustres jurados, todos responsáveis, todos inteligentes, dignos. Quando ponderava, doutor Gerson, a respeito de que, por que nós não recusamos, eu tenho para mim de pronto que ninguém sai de casa para ser jurado no afã de condenar por condenar. De pronto. Por quê? Eu acredito no ser humano. Eu acredito no ser humano justo. E ninguém melhor que o ser humano para ter o senso de justiça. Ninguém melhor. Nós, seres humanos, temos a medida exata. Podem esquecer o Código de Processo, o Código Penal, todos os códigos do mundo. Mas o ser humano tem o senso natural do que é justo. Rei Salomão. Rei Salomão. E não tínhamos livros, códigos. Era naquela sensibilidade que a todos nós está afeto. A sensibilidade de justiça. E é nesse entendimento que eu tenho aqui para mim, que podem ser 7 mulheres, 7 homens, 5 mulheres, 2 homens, que para mim não vai fazer diferença.
o pensamento de todos é igual. É o sentido de captar aqui o máximo de elementos para, ao final, darmos uma decisão correta. Então, peço aqui, em nome de Deus, porque sem Ele a gente não é nada, que Vossas Excelências reflitam em tudo que está sendo colocado aqui. Tanto oriundo de Sua Excelência, o digno representante do Ministério Público, como também desses advogados que aqui se fazem presentes. Tendo em vista que nós temos aqui, e vamos ter sempre, seres humanos, garotos, que se perderam por algum motivo, que erram, que acertam, como nós seres humanos, que erramos e acertamos. Aqui não tem ninguém dono da verdade, ninguém. Amanhã nosso caminhar começa do zero novamente. Querendo o quê? Sempre fazer o melhor. Podemos errar? Indubitavelmente. Claro. Nós vamos errar sempre. Agora, uma coisa é certa. A gente procura acertar muito mais. Não é isso? Chamei a atenção de Vossa Excelência, com todo respeito, no sentido legal da questão, tá? É que tem momentos que os jurados não podem, são incomunicáveis. Está na lei. Então, essa questão a gente, não pela forma como o senhor agiu, né? Você é um ser humano. Agiu como eu poderia estar aí agindo igualzinho. Porque isso aqui emociona. Processo penal emociona. É interessante o processo penal. O crime em si. Porque o ser humano matou. Porque Maria morreu nas mãos de seu marido de 40 anos de convivência. Os feminicídios da vida, que vão mudando as leis, vão tornando-as mais severas, e esse tipo penal só faz aumentar. Será que a lei, nestes casos, a questão não é? A questão aí é o homem. E entendam, homem e mulher, que a mulher também mata. Com a cólera do ciúme, do egoísmo, da hipocrisia. Hipocrisia essa que é de todos nós. Eu não tenho perfeição, ilustres. Não procurem no meu comportamento perfeição. Eu sou imperfeito. De pronto os aviso. Agora, o que a ciência me colocou na Universidade do Direito é o que eu procuro preservar aqui. Aqui eu não posso fugir disso aqui. Eu não posso fugir dos códigos penal, processo penal. Não posso. Eu tenho que me ater a eles. E dentro dessas leis, dessas situações processuais, é que nós temos que caminhar. Por exemplo, Dona Maria do Socorro, Dorival, Ilustre Marcelo, Dona Heloísa, Seu Ronaldo, Dona Cristina, Dona Ana Cláudia, juízes de fato. Os mais importantes dessa casa, os mais importantes. Como é que eu posso aceitar? E aqui nada contra a Sua Excelência, vejam bem. A discussão ela é jurídica. Acabou isso aqui, é um grande irmão, é um grande professor que eu há pouco conheci. E será sempre assim. Mas no que eu tenho que me ater, como eu posso aceitar, no dia de hoje, nessa sessão plenária do Tribunal do Júri, o ente ministerial vir aqui dizer: esqueçam o laudo necroscópico. Esqueçam. O perito errou. Palavras de Sua Excelência. Palavras de Sua Excelência. Esqueçam o laudo.
O perito errou. Quem sou eu? Quem sou eu para que possa pedir a Vossas Excelências para esquecer essa peça processual feito por uma pessoa que estudou? E olhem, o médico, o legista errou. Pronto. Sua Excelência é perito? É assim que nós vamos fazer justiça? É um monólogo. Não é preciso Vossas Excelências, nem balançarem a cabeça para mim. É apenas um monólogo. É para que a gente reflita. É assim que nós vamos fazer justiça? Perito errou. Eu duvido que a vítima já estava morta quando Ronald o esfaqueou. Foram 7. Mas ele estava com a vontade, com ânimos de ceifar a vida. Então se justifica. Esqueçam isso. Aqui está, aqui dentro, materialidade. O processo está nulo. Autoria. Ah, não, mas peraí, doutor. Tem trechos dessa perícia que nós temos que aceitar. Outras o perito errou. É assim que nós vamos caminhar? O que o doutor deveria ter feito? O doutor Gerson, e com toda a propriedade, deveria ter feito? Impugnado. Impugnado este laudo. Bastava ele colocar ali numa petição os termos para impugná-lo. E olha, vamos no mínimo, enquanto ente ministerial, fiscal da ação penal, chamar esse perito para cá hoje. Já que eu sou o dono da ação penal, eu sou o fiscal da ação penal, e eu quero passar para os jurados confiança, segurança, eu vou chamar esse perito para cá hoje. Alguém viu perito algum aqui? Tem alguma petição nestes autos pedindo a impugnação deste processo? Aí vem o quê? Vaidade. A vaidade humana, que não assola só o doutor Gerson, assola todos nós seres humanos, dependendo das circunstâncias. E por que vos digo isso? Pelo simples fato de Sua Excelência não ter aceitado que esse cidadão já não cometia crime algum. Ele poderia dar não 7, e eu vou pedir a Vossa Excelência que repasse aqui, reprise. Ele poderia esfaquear 45 vezes. Crime impossível. Ninguém mata alguém que está morto. É imposição legal. Agora, não aceitar isso e dizer que o laudo é equivocado e condenem, porque eu que não sou perito médico legal, quero. Não, ilustres, dignos magistrados de fato. Isso não é fazer justiça. Isso não é fazer justiça. Se eu estou com um problema aqui de questionar, enquanto ente ministerial, fiscal da ação penal, o laudo, e sequer chama o perito para cá, para dizer, veja bem, olha isso aqui que o senhor escreveu, e olha o que está no vídeo. O que o senhor diz? Olha, doutor, é isso, isso, isso. Olha o doutor, como quem diz, olha, senhores do júri, a história é essa, essa e essa. Aí, olha, a salva de palmas, a ação é a atitude. Aí nós estamos procurando fazer uma justiça que não existe a perfeita, mas chegar próximo dela. Que cara, então, amanhã num processo que tenha várias outras situações aqui, mas aqui não contestou a minha posição, esse perito fez certo. É assim que vai? Aqui está também dizendo da autoria e da materialidade. Ora, se ele errou aqui o perito, por que eu não venho aqui dizer-lhes que está tudo errado, esses dois rapazes não fazem parte disso aqui? Por que não?
Porque eu caio para aquela situação de que vamos negar as mulheres do júri porque elas virão para cá para condenar. Quem sou eu? Quem sou eu, ilustres? Ou a gente adequa a um trabalho justo e honrado e diz que esse cidadão não foi questionado e aceita o que ele diz, ou isso aqui vai virar o circo. Vai virar o chamado samba do crioulo doido. Vai do jeito que eu quero. Isso vindo de um homem como o doutor promotor de justiça é forte. Por quê? É competente, é inteligente. É sério. Ele influencia positivamente. E lá, o ser humano, dizia um jurado aqui, disse também uma jurada, mas por que você não foi na seccional, José Antônio, fazer um BO? Mas por que não tem uma reclamação provada? Ora, esses seres humanos estão sendo vistos hoje por Vossa Excelência, e Vossa Excelência de pronto estão virando as costas para ele, para entender que o Ministério Público diz que isso aqui não presta, então condenem. Imaginem esses ilustres rapazes entrando numa seccional, doutor delegado, todo maltrapilho, cheirado e maconhado. Tem um cidadão lá na minha rua que está me ameaçando de morte. Qual é o nome dele? Tem 3 nomes. Onde ele mora, não sei. Vão prender eles lá. Essa que é a questão da sensibilidade humana para as coisas. O homem não pode ser hipócrita. Não podemos ser hipócritas. Por mais que sejamos, às vezes, como eu disse, eu sou. Por mais que sejamos. Mas chegar aqui e dizer, hoje, no dia do júri, que isso aqui está falho, um médico legista está errado, com a devida vênia, ilustres, isso não é por aí. Ah, mas vamos ver o vídeo, por gentileza. Pode colocar os dois, por gentileza. Eu não sei se eu posso manusear aqui. Eu não sei manusear aqui. Ah, está aqui a minha querida. Por gentileza. Minha querida, com todo respeito, é claro. Põe para início de novo. Agora passe para o outro. Quando ele for, levanta o braço. Pausei. Pronto. Aí Sua Excelência suscitou. Ele errou por causa disso. Vossas Excelências viram que ele estava vivo? Mas, Sua Excelência, o legista diz aqui o seguinte. Conclusão. Diante das circunstâncias, conclui que a vítima recebeu 2 projéteis de arma de fogo, dos quais um determinou a morte imediata. Ora, se o laudo é conclusivo para isso, e vai mais além. Que hesitação, vejam só que é uma página toda. Aqui ele desfecha. Qual instrumento, ação ou meio que a produziu? Ação pérfuro contundente, ou seja, oriunda de arma de fogo.
Qual a causa da morte do examinado? Resposta: anemia aguda devido à hemorragia interna, devido projétil de arma de fogo. Esse perito aqui errou? Quem sou eu para questionar aqueles movimentos ali? E o sentido de vida, para o direito aí, tem uma diferença. Isso é um movimento involuntário que ele fez, que o doutor aqui sugeriu, falou, mas disse que não foi isso. E quem é ele para dizer que não foi isso? Para contrariar quem estudou, para contrariar quem pegou o processo. Entendam, o processo vai com tudo isso. O legista viu essa perícia, viu essa filmagem. E mais ilustres jurados, ambas as filmagens, mostram a correria, o tiro final e as facadas. Correria, tiro final e facada. Nenhuma dessas duas filmagens nos mostra o início. Início esse que ele reconsidera em dizer que não sabe a motivação. Ele não sabe a motivação e os dois aqui manifestam a motivação, mas porque não tem boletim de ocorrência, é para que nós não levemos em consideração e levemos em consideração os rosários de antecedentes criminais que ostentam. E quem disse que para ser perigoso, que para ser matador, precisa de antecedentes criminais? Quem é que disse que nesse país temos vários, inúmeros por aí afora, que já mataram, estupraram e fizeram de tudo e não tem um registro numa seccional de polícia? Isso é justificativa para dizer, não confiemos neles? Não. É vago. E o que acontece processualmente quando se trata de tribunal do júri? Dúvidas aqui? Quando o Ministério Público, em seu mistério, não põe aqui a prova de tudo, essa dúvida é em benefício deles, é em benefício do réu. O momento do indúbio pro societatis já passou. Aqui, qualquer dúvida, ilustres, qualquer uma, é em benefício deles. Eu vos pergunto, que acusação é essa? Autoria material, isso aqui conta, pode levar. Ah, mas não é como eu vejo o vídeo. Eu não entendo, eu não sou médico legista, mas não é isso aqui. Olha, não presta esse profissional. Que negócio é esse? Vejam, esse aspecto é contundente. Temos aqui duas situações diferentes. O José, não temos testemunhas oculares. Mas por que nós vamos julgar as testemunhas que aqui compareceram? Nenhuma viu nada. Nenhuma viu nada. Aquela senhora aqui que começou como testemunha compromissada e quando eu abordava, eu inquiria, ela vinha com um negócio de padre, padrinho, um padreco, eu sou íntimo, não sei o quê. Eu disse, olha, calma, tem gente de ouvindo, a senhora tem que falar com exatidão, mas tem que mostrar o quê? Seriedade, não tanto amor à causa. Não viu nada. Ela não viu nada, nenhuma das testemunhas viram. E o que nos falta aqui? O que nos falta aqui é o início de tudo. É como começou. Aqui o final é fácil. Por isso que estão aqui. E aqui há uma diferença nessa conjuntura. Esse rapaz aqui, o Ronald, no cometimento disso nos procurou. Prontamente fui à seccional, apresentei. A autoridade policial ouviu o que ele queria e eu disse, olha, doutor, vai se manifestar em juízo. Esse rapaz saiu da seccional e foi para sua casa viver.
não estava cometendo nenhum crime e não estava sendo risco para ninguém. Depois chegou lá um decreto de prisão. Onde prenderam ele? Na casa dele, junto aos pais. Esse rapaz foi a mesma linha, com algumas diferenças. Mas ninguém daí saiu para cometer novos crimes. Estavam trabalhando. Pessoas que erraram na vida, com certeza. São vários antecedentes, onde a maioria aqui são 9, 6 arquivados. Absolvições tem aí. Um homem desse entra, ele é logo chamado e é pronto inquérito. Lá no final o Ministério Público vai ver com o magistrado. Mas, pô, ele não tem culpa de nada. Imagina um homem desse entrar para dizer, olha, tem uma pessoa lá me ameaçando de morte. Quem é o cara, João ou José? O senhor não sabe onde ele mora. Vão prender o cara. No Brasil não funciona. No Brasil não funciona isso. Se o homem de bem hoje, quando entra na seccional de polícia para proceder uma queixa ou um boletim de ocorrências médicas, é maltratado. É maltratado. Olha nós aqui, nunca vimos esses dois. Mas a gente traça o perfil deles pelo que mostra aqui. Eles erraram. A gente parou de julgar aqui. A gente para de julgar o fato em si, porque eles estão aqui, e começamos a questionar tudo deles por causa de antecedentes que não conhecemos e que muitos deles foram forjados. É sério fazer justiça, meus ilustres amigos queridos, todos queridos. É sério fazer justiça. Nós temos que nos resguardar no quê? Peraí, pô, eu não sou parte desse antecedente, o que é que eu sei disso? Ah, mas isso aí vai determinar. Não existe isso. Isso não determina nada. Determina que foram pessoas que erraram. Que erraram. Tanto é. Mas, doutor, por que o senhor fala isso? Estava em liberdade trabalhando. Esse é o grande pai. Aí nós vamos tirar aquela visão apaixonada daquela testemunha, mas muita coisa no frigir dos ovos se aproveita desse cidadão. Muita coisa. Ah, ele foi se armar, olha. Não era um homem que andava armado. Mas por que ele foi se armar, esse cidadão? Tinha uma filha e uma esposa. E qual de vós vai ficar aceitando esse tipo de ameaça? No dia a dia aí? Saindo com sua família para passear e vendo um homem que estava te ameaçando de morte. Não tem aqui um que não teria feito algo e que teria ido a uma seccional e tivesse ficado cansado, porque ia chegar lá, olha, eu estou saindo com a minha família para a igreja e lá tem um homem que está me perseguindo porque uma vez eu fui ajudá-lo num medicamento e ele ficou insistentemente me coagindo, me pressionando, chegando a me ameaçar. Eu, minha família e meu bebê recém-nascido, e minha mamãe grávida. Ilustres, seres humanos, que nem nós, pô. Que nem nós. A diferença dele é que ele tem 5 antecedentes e eu não tenho nenhum. Mas se amanhã me acontecer algo desse sentido, eu mato. Vou defender a minha prole? Vou defender a minha família? Vou. Ah, pronto, criminoso. Mas qual a circunstância? Falei para mim, da minha. E a deles, quem conhece? Ninguém conhece. Rapaz, aqui, estava com papo aí desde moleque, coitado. Só amor aqui, carinho. Vejam bem, eu tenho um vídeo dele que eu não juntei. A coisa mais linda. Dessa criança brincando com o pai. E o pai está adivinhando que ele vai virar bandido. Não vai, né? Porque está amando o filho, é filho dele. E o menino normal. Se perdeu. Aí você vai ver esses rosários aí. Tem a droga no meio. E a nossa escola hoje particular? Que nós não estamos tendo condições de barrar o traficante, filho de papai rico, está entrando em escola particular para traficar. Quando criança, o meu pai tinha medo daquele pipoqueiro da porta da escola, que dizia que ali que estava o fornecedor de drogas. Naquela época, tem 30 anos. E o meu pai era advogado criminalista, botava PM lá para pegar aquele pessoal lá. Pipoqueiro. Hoje o meu pai vivo
Meu pai estava perdido, coitado. Que os caras invadiram as escolas do mundo todo para viciar o seu filho, o meu filho. E aí começou o drama desse garoto. Mas esse garoto, como ela disse aqui, de forma carinhosa, e vamos procurar retirar alguma coisa de bom, garoto brincalhão. Não tem outros homicídios. A questão toda dele era o envolvimento. Aí perguntava a Sua Excelência, mas por que indagava aqui o incidente de insanidade? Nós não defendemos o incidente. O que nós colocamos aí, que nós queríamos o exame, para nós, enquanto entes, tanto do Ministério Público, quanto da Defesa ao Magistrado e Vossas Excelências, pudessem avaliar a mente desse cidadão. O quanto a droga o prejudicou, foi um requerimento nosso. Mas foi negado por Sua Excelência. Porque eu não sou médico para entender disso. Eu sou advogado. Mas foi negado com fundamento legal. Eu procurei saber o que tinha para a gente, um laudo, um atestado, alguma coisa para avaliar se houve algum dano. Deve ter alguma coisa aqui, meus ilustres jurados. Mas, trabalhador, vendedor de laranjinha. Aí eu vos pergunto, meu ilustre colega de defesa ali, isso eu vou falar, mas Vossas Excelências podem relevar, podem desconsiderar, que infelizmente, que a gente ficou sabendo agora, puxou que, por sinal, depois desse júri, doutor Gerson, a título de apenas conhecimento, para trocar informações, nada para influir, né, na decisão de Vossas Excelências. Mas antecedentes de latrocínio, e qual é o outro? Aonde? Na comarca de Goiás. Dessa vítima aqui deste processo. Mas eu perguntei, mas por que você não juntou? É uma questão dele. Esse advogado representa o José. Mas está ali para depois da decisão. Estou colocando aqui por colocar, tá? Que falar eu posso. Eu não poderia mandar imprimir e mostrar-lhes hoje este documento. Está fora de prazo para mim. Eu não poderia mostrar-lhes. Mas como ele ficou sabendo hoje, e hoje ele me disse ali, eu estou comunicando a Vossa Excelência que pode ser objeto para mais tarde, independente da decisão, procurar ir lá com ele para ver o nome da vítima e o que é que tem em Goiás contra esse cidadão. De forma muito aberta aqui. Eu não estou com problema aqui nenhum. Meu júri não tem problema de nada. Agora, eu estou com um processo aqui. Eu não posso chegar aqui ao meu bel prazer e dizer, olha, isso presta, isso não presta, isso presta, isso não presta. Hoje a gente julga aquilo que está ali, então, poxa, venha fechar o tribunal. Vamos fechar o tribunal que não vai se fazer mais justiça aqui. Então tem um histórico de ameaça aqui? Tem. Começou dali. Do contrário, o que esse cidadão tinha a ponto de querer hipnotizar o Ronald e o José? Ele não tinha nada. Um garoto que vivia nas ruas, drogado 24 horas, ameaça 24 horas, e não é qualquer ameaça, é um dependente de cocaína. Ah, mas olha, o laudo fala disso aqui, mas isso aí leva em consideração. Não tem condições, quer dizer, isso aqui é sério. A vítima, aqui o perito não errou, não. Que perícia é essa? Então, é numa boa aqui. Este cidadão aqui, tanto ele quanto o seu José Antônio agiram em legítima defesa, sim. Agiram sim em legítima defesa. Virou de costa. Sim, mas a ameaça anterior que não foi filmada. O pedaço que Vossas Excelências não têm. Fica para quem? Não. Vamos só julgar isso aqui. Ah, é? Vamos só julgar isso aqui? Vamos. Eu vou fazer justiça assim. Então, peraí. O que é que tem ali? Ah, morreu em decorrência de tiro fatal. Mas o laudo não fala de facadas. Então, cidadão aqui, crime impossível. Não se mata defunto. Intenção não é punida. O direito pune a conduta. E se a minha conduta eu estou matando o cadáver, eu não estou cometendo crime algum. No máximo,
o vilipêndio ao cadáver. No máximo. Esse cidadão é para ser absolvido. Se não pela legítima defesa, entendendo que o Ministério Público... Porque quando o Ministério Público entende que foi homicídio qualificado, o Ministério Público está querendo dizer a Vossas Excelências o seguinte: naquele dia, José Antônio e Ronald saíram para matar um homem por matar. É crível aceitar um negócio desse? Um rapaz que está vendendo laranjinha num canto, o outro que está trabalhando da custa da forma dele, sustentando a família, abraçando, defendendo sua prole, acordaram e resolveram matar um dependente químico só porque eles aquele dia queriam matar. Então era para a gente ter aqui no mínimo 300 antecedentes de homicídio. E ora, nós não temos isso. Cadê quem prova que foi isso? Aí Sua Excelência diz, não tem a motivação. Nós não chegamos à questão da motivação. Ora, se nós não chegamos na questão da motivação, qual é o problema em acreditar no que eles falam? Qual é o problema? Ah, os antecedentes. Pronto, somos monstros por causa de antecedentes, e essa vítima, que nunca matou ninguém, não tem nenhum antecedente, é o pobrezinho da história. Excelências, perdoem-me. Se até fosse só essa discussão, tudo bem. Mas a ponto de dizer que esse médico legista não sabe o que fez aqui, porque mexeu os braços e esses parvos, isso aqui é natural. Não estava se defendendo de nada, não. E ele é direto. E sabia o doutor Gerson disso. Vossas Excelências, sabe quando veio isso para cá? Depois da instrução. E eu ponderava a Sua Excelência, o doutor Edmar. Cadê o laudo necroscópico? Por quê? Eu queria saber quem ou qual meio, se foram os dois, ou um ou outro, que teriam produzido a morte. E nós ficamos sabendo disso, ilustres, às vésperas desse júri. Foi quando foi juntado isso aqui, e aqui, poxa, não tem um senão quando a gente aqui questiona. Mas por que não fizeram um boletim de ocorrência? A senhora muito indagou isso. Para alertar sobre essas ameaças e tal. E eu pergunto, na mesma linha, por que o doutor Gerson não impugnou esse laudo? Para dizer-lhes que, peraí, adia esse júri, doutor Edmar. Vamos tirar isso a limpo. Porque o homem aqui está vivo pegando facada. Mas ele disse aqui que o homem morreu em decorrência de um projétil de arma de fogo. E por que o fiscal da ação penal não fez isso? Então nós temos que exigir para os fracos uma situação e para o forte nós temos que fechar os olhos. É assim que nós vamos fazer justiça. Isso? Não, meus ilustres. Não é assim que se faz justiça. Justiça é vendo que enquanto ente ministerial, fiscal da ação penal, e não só o doutor Gerson, qualquer outro aqui, verificando como, segundo ele informou, esse abominável erro, de pronto. Doutor, pode ser feito agora isso, por sinal? Podemos suspender essa sessão? Doutor Gerson, doutor ilustre, podemos suspender essa sessão? Para querer a verdade das provas? Por que não? Doutor Edmar, está aqui o requerimento de Sua Excelência. Suspendamos essa sessão. Vamos dissolver o conselho de sentença e vamos apurar isso aqui. Por que não, doutor Gerson? Né? Podemos fazer isso. Agora, condenar no escuro, não. Pela vaidade. Vamos fazer isso. Mas o laudo, independente disso aqui, porque se fosse só isso aqui, ilustres, ia só isso aqui. Mas desde que tribunal do júri é tribunal do júri, você tem que ter esse laudo, que é ele que conta como a coisa aconteceu. De que a vítima morreu, qual foi o motivo.
De que forma? Os golpes. É essa questão que nos ilustra. Não o vídeo pura e simplesmente. Porque o vídeo tem um fim. Ninguém vai julgar pelo fim. Eu posso dar um beijo aqui, ser filmado, dando um beijo numa mulher, e ninguém entender que eu estava dando um beijo, porque ali atrás ela me agrediu. E ninguém viu o motivo de eu dar um beijo nela. Foi ela dizendo, me perdoe. E eu fui e dei um abraço nela. Aí vão filmar esse momento e vão dizer amante, traindo a mulher, traindo o marido. E aí? Ninguém sabe o que aconteceu. É isso que nós vamos julgar? Com certeza não vai ser. Eu quero dizer-lhes uma coisa. Eu tenho aqui, não gosto de falar em números, tá? Mas eu me esqueci o número de júris que eu participei. Dentre eles, teve um aqui em Belém, chamado caso do Maia Russo, que era um agente de propagandas, que lá na 1º de dezembro, à época, ele estava com refém, encheram de bala a polícia militar do nosso estado, a briosa polícia militar do nosso estado, encheu de bala, e era magal, era todo tipo de tiro. Pois bem, veio para cá praticamente toda a força pública ser réu. Excelências, o julgamento se deu da seguinte forma: das armas em que o projétil foi identificado nos corpos, tanto de Maia Russo quanto do criminoso, ali sim, quem encontrasse, aí fazia a relação com o PM, esse PM, via de regra, foi condenado. Estava sendo condenado. Aqueles projéteis, todo mundo atirou, que não foi encontrado em nenhum dos dois corpos, esses PMs todos foram absolvidos. Tivemos 3 PMs desse caso, clientes meus. Projéteis deles não foi encontrado em nenhum dos dois corpos, foram absolvidos. Atiraram, mas foi absolvido. E por que foram absolvidos? Porque a conduta deles, o efeito não existiu para criminalizá-los. E é isso aqui hoje. É isso aqui hoje. Esse cidadão, se vossas excelências não entenderem, pela ausência do que o promotor mostrou, que não teve a motivação e por isso tem que acreditar no que eles dizem, tem que acreditar, por que não? Por que não? No caso do Ronald, terceiro quesito, o conselho de sentença absolve, com certeza. Com base em que, ilustres? No laudo necroscópico. No laudo necroscópico. E aqui, o José Antônio, legítima defesa própria, ininterrupta, aonde ele procurou, já no último momento. Espera aí, eu tenho que dar uma cessada nisso, eu tenho que parar com esse constrangimento, eu tenho que parar com essa ameaça que eu estou sofrendo. E nesse último momento foi que ele teve que se defender. De um início que nós não sabemos. Mas na interpretação do que eu tenho, do início aqui que não nos falta, que é capenga, eu tenho para mim que ele foi lá. E aqui está. Se a vítima é menor de 14 anos ou teve outro motivo de que diminuísse sua capacidade de defesa, sim, positivo para a cocaína. Está aqui o laudo dizendo que a vítima estava sob efeito de drogas. Não é elemento suficiente para dizer, eu vou dar um basta em ti, tu queres me matar. Doido, tu vai querer 2 vezes querer me matar, porque tu está fora de si. Então, ilustres, com todo o respeito a vossas consciências, me despeço neste momento da tribuna do júri, pedindo a Deus que ilumine vossas consciências nesse sentido das questões aqui que eu levantei, para que a gente possa refletir e façam justiça aqui, como vossas excelências vêm fazendo. Façam justiça, mas justiça serena, séria, de acordo com a prova dos autos. Ninguém pode contrariar o momento. Volto a frisar, doutor Edmar. Volto a frisar porque está consignado isso.
que o doutor Gerson impugnou por conta própria o laudo de necrópsia, sendo que ele aproveita certos pontos e joga fora outros. E eu suscitei a Sua Excelência que ele poderia agora suspender a sessão a pedido dele, para que tirássemos isso a limpo, já que ele suscitou aqui aos jurados que o perito havia se equivocado. E nós sabemos que isso não pode ser assim, né? Isso aqui é um processo, isso aqui é oficial. Isso aqui vai para o IML e eles se guardam lá em copas para trabalhar em torno disso. Isso é um documento oficial. Não pode ser assim ao meu bel prazer. Ah, peraí, isso aqui não está com a conduta do que eu quero acusar hoje, olha, descartem. Mas só aproveitem isso. Isso aqui ele errou, aqui ele acertou, isso aqui ele errou. Não pode isso não existe. Eu estou disposto, caso Sua Excelência queira, vamos suspender esse júri e vamos efetivamente saber se não foi só o revólver, se não foi só a faca, ou se foi o revólver e a faca. Mas aqui hoje prevalece esse perito dizendo que a vítima morreu em decorrência de arma de fogo. Ou seja, facada ali podia ser 10, 30, 40, vontade, dolo, crime impossível. Esse homem jamais poderia ser punido. Jamais. É o que está na nossa legislação. Boa sorte a Vossas Excelências na hora da votação. Sucesso e me desculpem por algo. Doutor Gerson, doutor Edmar, passa a palavra aos meus colegas. Boa sorte, meu irmão. Excelentíssimo doutor Edmar da Silva Pereira. É uma honra trabalhar sobre a presidência de Vossa Excelência. Receba meus cumprimentos. Doutor Gerson Daniel Silva da Silveira. Também é uma honra trabalhar, doutor. Tendo Vossa Excelência na parte adversa. Da mesma forma, receba meus cumprimentos, doutor. Também meus cumprimentos aos diletos colegas doutor Antônio Maria de Freitas Leite Júnior e ao doutor Vitor Salomão da Silva Nascimento. Doutor, uma honra para mim, pessoal, trabalhar ao seu lado, sua experiência. É um prazer enorme vê-lo aqui na tribuna do Tribunal do Júri. É uma verdadeira aula para mim. Eu agradeço por essa oportunidade de estar aqui ao seu lado. Obrigado, doutor. Por último, não menos, mas não menos importante, senhores jurados, eu gostaria de cumprimentar a todos vocês, tá? Que fazem parte deste corpo de sentença, e ao mesmo tempo eu devo alertar que a missão dada a Vossas Excelências hoje é imensa, tá? O fato hoje em julgamento é, sem dúvida, um fato grave. Tá? No momento do crime, ao contrário do que alegou a acusação, o senhor José Antônio ele agiu movido pela emoção, pelo instinto de sobrevivência seu e de sua família, o que será demonstrado adiante. Cabe a mim, neste momento, apresentar a vocês um caminho diferente daquele que foi exposto, um caminho que a legislação processual penal e a legislação penal brasileira estabelece e permite. Tá? Um primeiro ponto que eu trago é que o caso é, sim, de uma legítima defesa própria. Imagine alguém proferindo ameaças constantes contra os senhores, portando terçado nas mãos. Em algum de vocês, num momento desse, ficaria apavorado? Vocês ficariam com medo? Né? A resposta, com certeza, é sim. Tá? Existe uma coisa que é comum a todos os seres humanos. Nós somos dotados de instintos. Nosso DNA carrega diversos instintos. Entre os nossos instintos, entre o nosso DNA também está o medo, está a coragem. E muitas das vezes, esses nossos instintos estão adormecidos, são ativados em momentos de extremo estresse, extremo medo. Então, quando a gente se vê diante de uma situação de extremo perigo que envolve violência e medo, é nesse momento que aquele DNA, aquela nossa instinto de sobrevivência que está adormecido, ele aflora. Tá? Esse DNA, ele é ativado pelo medo, pelo instinto de preservação, faz com que qualquer um de nós seja forte o suficiente para enfrentar um perigo. Só que esse DNA ele tem um problema. Tá? Quando ele é ativado, o nosso instinto de sobrevivência cria uma situação biológica em nosso corpo que faz com que a emoção
não se encerre imediatamente. Tá? Isso impede que uma pessoa emocionalmente abalada tenha reações racionais. Tá? O segundo ponto que eu chamo a atenção, o que aconteceu no dia em questão foi que a vítima, sob efeito de cocaína, como consta no laudo, portando um teçado, como relatou o senhor José Antônio Brito de Andrade, novamente o ameaçou de morte, né? Novamente tentou contra a vida dele, e que ele, movido pela emoção, pelo instinto de sobrevivência, ele acabou por ceifar uma vida, mas, como explicou aqui, em nenhum momento saiu com esta intenção. Tá? Nessa situação, depois dele ter sido provocado, ter sido ameaçado de morte em diversas ocasiões, aí até mesmo, como foi relatado pela senhora Jussiane, companheira do senhor José Antônio, que durante um momento de lazer entre a família, onde foram até um local denominado Sopão, compraram um churrasquinho, foi novamente atacado. Tá? Ele, com a esposa grávida e sua filha, foram atacados pelo senhor Ismael. Qual foi a reação naquele momento do senhor José Antônio Brito de Andrade? Foi fugir. Tá? Sempre ele teve uma reação de fuga. Acontece que essas constantes ameaças, esses constantes medos, a mudança de comportamento dele, como foi relatado aqui pela testemunha, ocasionou, eu vou tentar explicar de uma maneira bem simples, uma maneira bem coloquial. Tem uma hora que o corpo transborda. O copo acabou transbordando. Ele já estava numa situação de extremo estresse. Acabou agindo dentro, utilizando seu instinto de sobrevivência. Então, após ter sido provocado, após ter sido ameaçado em diversas ocasiões, diante de sua família, de sua esposa grávida, teríamos como exigir, naquele momento, um controle emocional diferente do que teve o senhor José Antônio naquele dia? Ou a gente entende que, apesar de não ser desejado pela comunidade, não havia outra solução para aquele momento que não fosse aquela reação? Como em depoimento o senhor José Antônio relatou, saindo, voltou do trabalho, estava saindo novamente para comprar algo, foi novamente ameaçado pela vítima. Então, podemos perdoar o excesso do senhor José Antônio por conta de uma situação de caos que ele se encontrava? Quem é que vinha ameaçando? Quem vinha criando toda a situação? Quem tentava contra a vida do José Antônio? Foi a própria vítima. Tá? Até determinado momento, qual era a reação? A reação era sempre fugir para sua casa, buscando abrigo, sempre evitando conflitos. Tá? Não vimos hoje nenhum depoimento onde fosse colocado a situação que o senhor José Antônio fosse uma pessoa violenta, que fosse uma pessoa que buscasse sempre o confronto. Muito pelo contrário. Sempre foi uma pessoa muito quieta, uma pessoa muito pacata. Vimos hoje que não tem também nenhuma atitude violenta em seu histórico social. Acontece, as constantes ameaças e o crescente medo fizeram com que o senhor José Antônio tivesse uma atitude diferente daquele dia. No dia do ocorrido, quem portava um teçado era a vítima, que mais uma vez tentou contra a vida do senhor José Antônio. Para que servia aquele teçado de posse da vítima? Né? Quem gerou o caos naquele dia não foi o senhor José Antônio, e sim a própria vítima. Tá? Então, sendo bem curto, eu peço que os senhores jurados façam jus ao juramento de julgar com imparcialidade este caso. Peço que os senhores exerçam o papel de se colocar no lugar do próximo, de entender o caos em que o senhor Antônio se encontrava. Como foi relatado aqui no depoimento, na oitiva da senhora Jussiane, ela frisou bem a mudança de comportamento que já estava acontecendo na vida do senhor José Antônio. Ele não era mais aquela pessoa, ele era uma pessoa que evitava sair de casa com medo das ameaças que nunca cessaram. Em todas as oportunidades que ocorria o encontro entre a vítima e o senhor José Antônio, o senhor José Antônio era ameaçado, era perseguido, teve que fugir em outras ocasiões. Então, se vocês entenderem que o caos foi criado pela vítima, que esse caos foi suficiente para deixar o senhor José Antônio em pânico, e que ele agiu tomado pelo instinto de sobrevivência, eu peço a vossas excelências, absolvam o senhor José Antônio. É um pai de família que naquele momento não teve uma reação, né, não teve uma reação lógica, por estava
completamente tomado pelo seu instinto de sobrevivência, pelo instinto de proteção da sua família, pelo instinto de proteção de sua esposa grávida e de sua filha. Naquele momento ali, o que se passou na cabeça do senhor José Antônio foi muito claro. Ou é minha família e eu, ou é ele. Então, peço que vocês façam justiça e absolvam o senhor José Antônio pelo crime. Doutor, passo a palavra. Obrigado, excelência. Primeiramente, boa tarde. Excelentíssimo senhor doutor de Justiça, doutor Edson. Ilustríssimo também promotor, boa tarde. Boa tarde aos senhores jurados. Hoje eu estou aqui também para pedir a absolvição do Ronald. Conforme meu caro colega, doutor Freitas Leite, já falou, com o qual tive o prazer de iniciar na carreira jurídica, desde o começo como estagiário dele, e logo após, quando peguei meu AB, pude prosseguir também na área criminal. E tenho aprendido muito. Muito obrigado pela aula que o senhor deu aqui para todos nós. Doutor Luiz também, muito obrigado. Bom, estou aqui para falar hoje sobre o Ronald. O Ronald é uma pessoa pobre, mora em uma área de periferia, mora, para quem não conhece, numa invasão chamada Ilha Bela, que fica ali na Generalíssimo Deodoro. E ali é uma área de risco, né? O Ronald, até os seus 20 anos de idade, até antes da pandemia, mais ou menos, era jogador de futebol. Era o menino de ouro do pai e da mãe dele. Veio a pandemia e ali em diante foi ladeira abaixo a vida dele. Se envolveu com drogas, se envolveu com pessoas erradas, mas o pai e a mãe nunca o abandonaram. Em meio a esse turbulhão de coisas que aconteciam na vida dele, o pai dele prestava serviços para minha família, me contratou para advogar a ele, e eu venho aqui falar para vocês o histórico do Ronald. O Ronald tem uma única condenação, por furto, 155. A condenação dele é 1 ano, apenas de 1 ano. Serviços comunitários. Quais eram as acusações anteriores do Ronald? 2021, 2022, quais eram? Inclusive a última agora, que eu juntei nos autos recentemente, onde ele foi absolvido por um forjamento na localidade que ele mora. Foi forjado com drogas. Isso, ele foi absolvido, foi sentenciado, foi ouvido testemunhas e tem prova. Além desse, tem mais 5 processos iguais. A região que ele mora é alto risco. É muito fácil, o ilustríssimo, falar do histórico do Ronald, mas sem o conhecer. Aqui tem um filho, onde o pai e a mãe plantou seus sonhos e esperanças nele. O direito penal prevê um princípio importantíssimo. Ninguém poderá ser considerado culpado antes da transação penal terminada, antes do trânsito julgado. O Ronald só tem hoje uma condenação por furto. E hoje, atualmente, responde por um crime de homicídio perante os senhores, onde os senhores julgarão o que vai acontecer com ele. Foi solicitado o incidente de insanidade para o Ronald, como a querida jurada informou, porque ao momento que ele foi preso, foi para o presídio, para a triagem da Cidade Nova. Nesse presídio, o Ronald foi muito violentado. Juntei aos autos requerimentos de transferência, porque ele não conseguia dormir, os outros presos não aceitavam isso. Ele apanhou tanto que eu cheguei um dia para visitá-lo. Os 2 hoje estavam roxos, ele não tem mais 2 dentes na boca. Ele usa uma prótese hoje, de tanta porrada que ele pegou. Eu informei ao ilustríssimo senhor doutor, foi solicitada a transferência dele para outro presídio. Hoje ele se encontra lá em Americano e está mais branda a situação com ele. Em última visita que eu fiz a ele, foi me informado, mas eu creio que ele respondeu também aos senhores, não sei se ele não recordou,
Mas ele toma remédio controlado hoje dentro da cadeia. Ele não consegue dormir sem tomar. Remédio que foi passado pelo CAPES, passado internamente. Essa é uma situação à parte. O vício dele causou isso, provavelmente. Foi solicitado esse incidente para verificar a existência ou não. Mas eu volto a pedir a vocês a absolvição do Ronald. Terceiro quesito, perdão. Crime impossível. Eu não posso matar alguém que já está morto. Como o caro colega falou, ele poderia ter dado 40 facadas dele. Se ele estivesse morto, não teria crime. Peço que Vossas Excelências julguem com a consciência. Julguem parcialmente. Porque os senhores estarão julgando vidas. Muito obrigado. Boa tarde. Muito bem, então já com a presença dos acusados no plenário, solicito que todos fiquem de pé para a leitura da sentença. Sentença, vistos, etc. Submetidos foram anunciados José Antônio Brito de Andrade e Ronald de Lima Sampaio ao julgamento pelo primeiro Tribunal do Júri da Comarca da Capital. O Conselho de Sentença acatou a tese da acusação de homicídio qualificado, ex-vido do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 3 e 4 do Código Penal Brasileiro, reconhecendo por maioria de votos que os réus José Antônio Brito de Andrade e Ronald de Lima Sampaio foram autores do crime que foi vítima Ismael Teixeira Neves Filho. A pena combinada ao crime de homicídio qualificado é de 12 a 30 anos de reclusão. Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, o réu José Antônio Brito de Andrade agiu com culpabilidade em grau máximo, com intensidade de dolo, uma vez que atingiu a vítima com projéteis de arma de fogo por meio de ação pérfuro-contusa, sendo uma na região infraescapular esquerda e outra na região paravertebral esquerda, dos quais um determinou sua morte imediata, conforme declaração de óbito de ID nos autos. Possui antecedentes criminais, dentre os quais crime contra o patrimônio, roubo majorado, crime de ameaça e posse e porte ilegal de arma de fogo, conforme a certidão de antecedentes criminais juntada aos autos, conforme ID nos autos. É primário na forma da lei conduto social não avaliado nos autos, mas, a meu ver, pessoa com comportamento inadequado para viver em sociedade, com comportamento antissocial, considerando seus reiterados envolvimentos em ilícitos penais, demonstrando sua inadequação para o convívio social. Personalidade, não avaliada nos autos, mas, a meu ver, pessoa que demonstrou agressividade e extrema frieza emocional no cometimento do delito. Os motivos, conforme apurado na instrução processual, o delito ocorreu de forma premeditada, em razão do réu se sentir ameaçado pela vítima. Circunstâncias, pode-se afirmar que a vítima foi perseguida e morta covardemente em via pública, em plena luz do dia, na presença de quem por ali estivesse ou passasse, e ainda estava sob o efeito de cocaína. As consequências do crime lhe são desfavoráveis, sobretudo diante da perda de um ser humano que já vivia em situação de vulnerabilidade, morador de rua e viciado em entorpecentes. Comportamento da vítima. Considera que a vítima concorreu para a prática do fato, uma vez que era usuário de entorpecentes, morador de rua e tendo ameaçado o réu. Assim, fixo a pena base em 24 anos de reclusão contra a pessoa do réu José Antônio Brito de Andrade. Existe nos autos uma circunstância atenuante em favor do réu, visto ter confessado o crime em plenário, pelo que diminua a pena aplicada anteriormente em 2 anos de reclusão. Não existe nos autos circunstâncias agravantes. Não existe nos autos casos especiais de aumento ou de diminuição de pena. Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, o réu Ronald de Lima Sampaio agiu com culpabilidade em grau máximo, com intensidade de dolo, uma vez que atingiu a vítima com várias feridas pérfuro-incisas, conforme laudo de necrópsia médico-legal e de nos autos. Possui antecedentes criminais, dentre os quais crime contra o patrimônio, roubo e furto,
e tráfico de drogas, conforme certidão de antecedentes criminais juntada aos autos e de nos autos. É primário na forma da lei. Conduta social não avaliada nos autos, mas, a meu ver, pessoa com comportamento inadequado para viver em sociedade com comportamento antissocial, considerando-se reiterados envolvimentos em ilícitos penais, demonstrando sua inadequação para o convívio social. Personalidade não avaliada nos autos, mas, a meu ver, pessoa que demonstrou agressividade extrema, frieza emocional no cometimento do delito. Os motivos: conforme apurado em instrução processual, o delito ocorreu de forma premeditada, em razão do réu se sentir ameaçado pela vítima. Circunstância: pode-se afirmar que a vítima foi perseguida e morta covardemente em via pública, em plena luz do dia, na presença de quem por ali estivesse ou passasse. E ainda estava sob o efeito de cocaína. As consequências do crime são desfavoráveis diante da perda de um ser humano que já vivia em situação de vulnerabilidade, morador de rua e viciado em entorpecentes. Comportamento da vítima: considera que a vítima concorreu para a prática do fato, uma vez que era usuário de entorpecentes, morador de rua e tendo ameaçado o réu. Assim, fixo a pena base em 24 anos de reclusão contra a pessoa do réu Ronald Lima Sampaio. Existe nos autos uma circunstância atenuante em favor do réu, visto ter confessado o crime em plenário, pelo que diminui a pena aplicada anteriormente em 2 anos de reclusão. Não existe nos autos circunstâncias agravantes. Não existe também nos autos causa especial de aumento ou de diminuição de pena. Pelo exposto, em razão da fundamentação acima, condeno os réus José Antônio Brito de Andrade e Ronald Lima Sampaio a pena de 22 anos de reclusão, para cada um, que deverão ser cumpridos inicialmente em regime fechado, ex-vido artigo 33, parágrafo 2º, letra A, do Código Penal Brasileiro, no sistema penitenciário do Estado do Pará. Apenas estas que tornam definitivas, concretas e finais. Considerando que os condenados José Antônio Brito de Andrade e Ronald Lima Sampaio respondem à presente ação penal na qualidade de réus presos em razão de prisão preventiva, considerando-se ainda a gravidade do delito, como forma de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, e por vislumbrar a presença dos requisitos legais na forma do artigo 312 do Código de Processo Penal Brasileiro e a requerimento do órgão ministerial, mantenho as prisões preventivas dos condenados José Antônio Brito de Andrade e Ronald Lima Sampaio, para que produzam seus legais e jurídicos efeitos. Sendo assim, nego aos condenados José Antônio Brito de Andrade e Ronald Lima Sampaio o direito de apelarem em liberdade à presente decisão. A presente decisão serve como mandado de prisão por sentença penal condenatória. Considero os réus pobres no sentido da lei, pelo que os isento das custas processuais, transitado em julgado da presente decisão, as peças competentes de guia de recolhimento definitiva e as demais peças necessárias ao juízo da vara de execuções penais da comarca da capital. Comunique-se ao TRE para os fins de direito. Oficie seu setor competente para, em havendo armas apreendidas e vinculadas a estes autos, seja dada devida destinação ao Exército Brasileiro para destruição, caso não pertençam aos órgãos de segurança pública do Estado do Pará. Sentença publicada em plenário, pelo que ficam devidamente intimadas as partes. Plenário desembargador Elson Bittencourt, do Egrégio Tribunal do Júri da Comarca da Capital, aos 6 dias do mês de maio do ano de 2024, precisamente, vamos lá, 16 horas e 29 minutos.